Olá, eu sou Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e o Gabeira estamos aqui, como em todas as terças-feiras, para bater um papo sobre os assuntos quentes da semana. E hoje a gente vai conversar sobre dois temas. Primeiro, eu e o Gabeira vamos falar da Lava Jato, ou, mais especificamente, se a Lava Jato está acabando mesmo e o que a gente pode esperar daqui para frente em relação ao combate à corrupção no Brasil. Depois a gente vai falar também do projeto de reforma administrativa que o governo apresentou na semana passada ao Congresso e que, se for aprovado, pode resultar no fim da estabilidade do servidor público e também na redução de gastos com o pessoal da máquina pública. Então, a reforma administrativa é importante, como o presidente deixou claro desde o início, não atinge os direitos dos servidores públicos atuais, mas redefine toda a trajetória do serviço público para o futuro. Um serviço público de qualidade, com meritocracia, com concursos exigentes, promoção por mérito. Gabeira, vamos começar com a Lava Jato, com o que parece ser o caso da operação que mudou a história do combate à corrupção no Brasil, mas que nos últimos tempos passou de caçadora a caça. Somente na semana passada teve o chefe da Força Tarefa de Curitiba, o procurador Deltan Dallagnol, saindo, ele pediu afastamento do posto. Há poucas semanas, eu e a minha esposa passamos a identificar alguns sinais de um problema de desenvolvimento na nossa filha mais nova. Existem outros procuradores que podem seguir fazendo aquilo que eu fazia na Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Teve também o anúncio de que 8 integrantes da Força Tarefa de São Paulo pediram também para sair, nesse caso acusando uma procuradora que foi recém-nomeada e que passou a chefiar as investigações, de travar as ações deles. Os procuradores explicaram o pedido de afastamento em 2 documentos. No primeiro, enviado ao procurador-geral Augusto Aras, alegaram incompatibilidades insolúveis com a atuação da procuradora natural da Força Tarefa, Viviane de Oliveira Martinez, que assumiu o cargo em março. Mais a saída do delegado Anselmo Lopes da Greenfield. Da Greenfield, exatamente, que a Greenfield investiga fraudes em bancos públicos e fundos de pensão estatais. Agora, esse processo, na verdade, começou no ano passado, quando o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, assumiu e, ao que parece, ele tinha como missão principal destruir a Lava Jato. Na quinta-feira, depois da manhã, o Aras, ele mesmo, vai decidir se prorroga o funcionamento da Força Tarefa de Curitiba por mais um ano e se mantém os 14 procuradores que atuam nela, ou se diminui o número de procuradores e dá o fim à Força Tarefa. Eu queria lembrar aqui que hoje você tem 400 inquéritos abertos pelas 3 forças-tarefas, aliás, do Rio, Curitiba e São Paulo, em todo o Brasil, esperando a continuação disso. Gabeira, prorrogando ou não, o que se sabe é que o Aras parece que não quer a Lava Jato funcionando, né? O lavajatismo vai passar, mas o enfrentamento à corrupção não. Mas a correção de rumos não significa a redução do empenho no combate à corrupção. Contrariamente a isso, o que nós temos na casa é um pensamento de buscar fortalecer a investigação científica e, acima de tudo, visando respeitar direitos e garantias fundamentais. Eu acho que a tendência da Lava Jato é uma tendência declinante, né? Se você examinar hoje, se nós pensarmos, é possível uma ressurreição da Lava Jato nos moldes que ela existiu no passado? Eu diria que não. É possível uma sobrevivência ativa da Lava Jato? Eu também diria que não. Não porque estou calculando apenas, é porque a análise dos fatos no Brasil hoje mostra que a composição de forças contra a Lava Jato é muito mais forte do que a Lava Jato e o apoio popular que ela tem. Por exemplo, em primeiro lugar, a Lava Jato tem a resistência do governo. E mais ainda, ela tem uma resistência tão sólida que foi colocado na Procuradoria-Geral da República um homem
com a perspectiva de domá-la. Esse é o primeiro ponto. Ela tem a oposição do Supremo, né? Eu diria, não, mas o Supremo esteve até certo ponto apoiando a Lava Jato. É verdade, ela não existiria sem o apoio do Supremo, mas faz algum tempo que essa correlação de forças mudou. A correlação de forças mudou, por exemplo, na definição da prisão após a segunda instância, que foi negada por 6-5, né? A correlação de forças mudou principalmente na turma 2, na segunda turma do Supremo, primeiro com a saída do Celso de Mello, que adoeceu. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, disse agora há pouco que está se afastando da corte para realizar um novo tratamento de saúde. No início do ano, o ministro passou por uma cirurgia no quadril. Não há detalhes desse novo tratamento e nem da duração desse afastamento. Depois, com a possibilidade agora do lugar ser ocupado pelo Toffoli. E se o lugar for ocupado pelo Toffoli, então a composição será de 3-2, a votação será de 3-2 contra a Lava Jato, numa sucessão de derrotas. Então ela perdeu também o apoio no Supremo Tribunal Federal. No Congresso, nem se fala. No Congresso há uma união completa contra a Lava Jato. Você pode ter uma ou outra pessoa, ou um grupo pequeno de deputados, o mínimo de senadores, que dão apoio à Lava Jato. Mas é um apoio que não tem consistência, não daria para sustentá-lo. Então a tendência é, em primeiro lugar, de que a Lava Jato decline e perca a importância. O caso, por exemplo, da Greenfield, em que o Anselmo Lopes saiu, ainda contém um outro componente. A Greenfield se chocou contra um membro do governo Bolsonaro, que é o Paulo Guedes, entende? Está em confronto, a defesa do Paulo Guedes tem feito críticas à Greenfield. Então você tem tudo contra, no momento, exceto um certo apoio popular e algum apoio também de imprensa. Você viu hoje editoriais de um ou outro jornal dizendo que a Lava Jato precisa continuar. Além de tudo, você tem também a oposição de algumas pessoas que são contra a corrupção, mas acham que houve excessos, que houve desrespeito às regras do jogo e que isso acabou sendo ruim para o Brasil ao invés de bom para o Brasil. Então, tudo isso deve resultar não só no fim da Lava Jato, mas também deve resultar em consequências políticas, como, por exemplo, a anulação da condenação do Lula e a volta do Lula à disputa presidencial, como se não tivesse nada acontecido. São consequências políticas desse processo, acho eu, entende? Agora, pode ser que exista ainda uma vontade de dar um enterro de primeira classe, de que se prolongue um pouco, se preservem as aparências, mas eu acho difícil, porque você vê, a mulher que foi para São Paulo não faz nada, ela pura e simplesmente sentou em cima de todos os processos, os procuradores ficaram desesperados. Segundo os procuradores, havia o plano de fazer uma operação em junho contra o ex-governador José Serra, do PSDB. Mas que, surpreendentemente, apesar de não ter feito qualquer objeção à época, a procuradora Viviane enviou um e-mail pedindo que a operação planejada fosse adiada e não apresentou qualquer razão jurídica para fundamentar o pedido. O delegado da Greenfield não tem nenhuma assessoria que ele precisa, ele não teve. E o Deltan está sob pressão permanente. Agora vai ser julgado pelos e-mails que ele fez criticando o Renan Calheiros. Esse processo estava suspenso por decisão do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, mas foi liberado agora para julgamento nessa última sexta-feira por decisão do ministro Gilmar Mendes. O placar final ficou em 9-1 a favor da censura contra o Dallagnol. Na prática, pelo Estatuto do Ministério Público, um procurador que é punido com a pena de censura não poderá concorrer à promoção por merecimento no período de 1 ano. Então, o grande crime dele vai ter sido criticar o Renan Calheiros
eleição para o Senado, entende? No momento de uma eleição para o Senado. Portanto, teremos aí realmente uma nova situação, creio eu. Gabeira, o que acho que parece claro é que dessa turma toda ninguém está interessado em podar os excessos da Lava Jato, que houve excesso sim, mas no fundo o que essa turma quer é voltar ao status quo anterior. Quer dizer, todo mundo, do Bolsonaro ao PT, do MDB aos empresários, do Centrão ao PSDB, quer dizer, o Bolsonaro, por exemplo, a ironia das ironias, não que as pessoas devessem levar ele tão a sério, mas enfim, ele se elegeu tendo como uma das pedras de toque dele o combate à corrupção, botou lá no Ministério, logo para começar, o símbolo maior da Lava Jato, o Sérgio Moro. Parabéns à Lava Jato. Tá? O recado que eu estou dando a vocês é a própria presença do Sérgio Moro no Ministério da Justiça com todos os meios, inclusive com a COAF, para combater a corrupção. E ele hoje não dá a menor pelota para o assunto. Em 2020, a gente já está em setembro, eu tentei catar aqui no Google, gastei 15 minutos tentando catar, e ele não deu uma declaração sobre a Lava Jato. A Lava Jato não existe mais, quer dizer, até porque acho que nem podia ser diferente. O Bolsonaro hoje quer distância dos procuradores que investigam. Claro, mesmo porque ele se apoia hoje no Centrão, que é o adversário essencial da Lava Jato. Exatamente. Na verdade, acho que poucos agrupamentos políticos detestam tanto a Lava Jato quanto o Centrão. O Centrão, apesar do PT, um ex-presidente da República do PT ter sido condenado à prisão, que é o Lula, e outros dirigentes, quer dizer, o PP, que é o símbolo, PP, P de pato e P de pato, que é o símbolo do Centrão, ele é o partido com o maior número de políticos, mais ainda do que o PT, investigados pela Lava Jato. São cerca de 40. E é o partido do Bolsonaro. Exato, e foi o partido do Bolsonaro em boa parte, inclusive quando começou a Lava Jato, ele era do PP. Então, se você tem um grupo todo, é um frentão que une contra a Lava Jato políticos de direita, de esquerda, empresários, sejam os atingidos, né, os empresários atingidos que foram presos, suas empresas tiveram problemas e tal, ou sejam outros empresários que cá entre nós, o trabalho que eles queriam que a Lava Jato fizesse era tirar o PT do governo e destruir o PT. Então não interessa mais remexer em nenhum desses assuntos. Então você tem aí, só para repetir, o establishment político-econômico, que na verdade sempre conseguiu barrar qualquer ação de combate real à corrupção, ele voltou a se agrupar. Quer dizer, lá atrás, só para lembrar aos ouvintes, em geral se usava artifícios legais para jogar no lixo as investigações de corrupção, que revelavam esquemas de corrupção. Quer dizer, quem sabia de cor e salteado desses caminhos eram os criminalistas, quer dizer, tudo dentro da lei, mas eles usavam todos os artifícios. Eu vou lembrar aqui o mais notório desses casos, que foi a Operação Castelo de Areia, de 2009, que investigava lavagem, suborno, etc., da empreiteira Camargo Corrêa. Na época, a defesa da construtora entrou com pedido para invalidar as escutas telefônicas, sob a alegação de que a operação havia se baseado em uma denúncia anônima. Em janeiro de 2010, o então presidente do STJ, ministro César Asfro Rocha, determinou a suspensão dos processos. Você tinha provas evidentes das coisas, mas conseguiu que fosse toda ela sustada no STJ, porque um dos grampos usados na operação, usados para fazer a operação, ele não tinha sido autorizado pelo judiciário. Quer dizer, e aí, com isso você cancelou a operação toda. Isso na Lava Jato não aconteceu mais. Quer dizer, se houvesse um ou outro problema desse tipo, você mantinha o que já foi apurado e tirava aquele fato que estava fora do esquadro, fora da lei. Foram 6 anos, são 6 anos de operação e foram, por exemplo, recuperados 15 bilhões de reais. Como é que faz? Devolve esse dinheiro para os corruptos? Você redeposita nas contas deles na Suíça ou em algum paraíso fiscal? A gente finge
que nada disso foi descoberto, quer dizer, é um problema que a sociedade vai ter que lidar com isso. Sem dúvida. E também é preciso examinar, Lauro, que a Lava Jato cometeu alguns erros, e um dos erros que eu acho que foi cometido foi a entrada do Moro no governo Bolsonaro, entende? Às 11h08 da manhã, Moro divulgou uma nota oficial. Abre aspas. Fui convidado pelo senhor presidente eleito para ser nomeado ministro da Justiça e da Segurança Pública na próxima gestão. Após reunião pessoal na qual foram discutidas políticas para a pasta, aceitei o honrado convite. Fiz com certo pesar, pois terei que abandonar 22 anos de magistratura. O Moro entrou no governo Bolsonaro e levou todo o prestígio da Lava Jato, porque ele representava, de uma certa maneira, simbolicamente representava a Lava Jato, ele levou a Lava Jato para o governo. E o primeiro momento do governo foi exatamente golpear a Lava Jato. Ela se baseava num tripé: Procuradoria, Polícia Federal e Receita Federal. O primeiro gesto do presidente da República foi retirar o COAF da Receita Federal. Com a medida provisória em vigor, o COAF fica extinto para dar lugar à Unidade de Inteligência Financeira, o IFE. O órgão, que é estratégico no combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro, deixou o Ministério da Economia. E desarmou um dos pés da Lava Jato. E o Moro segurou a onda. Ele queria continuar no governo, segurou a onda. Tem sapos que não se dá para engolir, né? Na verdade, as mensagens de Telegram que apareceram no caso da Vaza Jato, claro, eu acho que não tem dúvida que comprova que havia uma sintonia além da conta entre os procuradores e o Moro. Isso, claro, falando da Lava Jato de Curitiba, porque no Rio e também em São Paulo, onde também tem forças-tarefas, isso não aconteceu. E o site The Intercept divulgou trechos de mensagens atribuídas a procuradores da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba e ao então juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, extraídas do aplicativo Telegram. O site diz que procuradores, entre eles Deltan Dallagnol, trocaram mensagens com Moro sobre alguns assuntos investigados. Também acho que existem casos que é inegável que pode ter havido excesso de prisões preventivas, excesso de tempo em que as pessoas ficaram presas e tal, para tentar forçar a delação premiada. Eu acho que tudo isso pode e deve ser discutido, rediscutido. O problema é, as provas contundentes de corrupção apareceram. O que houve foi excessos em alguns momentos. Não foi uma operação eivada de problemas e de problemas que você afrontou a lei. Não foi mesmo. Houve casos específicos. Esses casos eu acho que têm que ser discutidos pela população, pela justiça e punidas as pessoas. Agora, você não pode jogar fora tudo que foi descoberto, ou senão, como eu disse, você devolve o dinheiro para os corruptos, né? Porque já que nada aconteceu... Eu não sei como vão fazer o enterro, mas eu sei que a morte está anunciada. Eu acho que não tem mais volta. Você falou aí do Supremo. Quer dizer, nesse oceano de péssimas notícias para a Lava Jato, tem ali um alento ali para a Lava Jato, que seria a posse do ministro Fux na quinta-feira como presidente do Supremo. Nesses anos todos ele demonstrou nos votos dele, em declarações à imprensa, que era alguém a favor da Lava Jato, etc. Agora, como presidente da Corte, do Supremo, ele tem... dois poderes específicos em relação à Lava Jato. Um é pautar os casos da Lava Jato para o plenário. Mas eu quero lembrar aqui que no plenário, de qualquer maneira, são julgados um número muito menor de inquéritos e ações da Lava Jato do que nas turmas. E aí nas turmas a maioria aparentemente vai passar a ser dos anti-Lava Jato. Ele também tem o poder de, em casos urgentes, em plantões judiciários, decidir coisas. Mas, enfim, me parece que é pouco a ida dele, ainda que seja uma notícia boa para a Lava Jato, é pouco para mudar esse panorama que você comentou aí. Bom, vamos conversar agora sobre um segundo assunto, que é a reforma administrativa. O governo apresentou na semana passada o projeto, que ainda tem muitas indefinições,
mas é algo que o Brasil tem que discutir. Primeiro, eu queria falar aqui da chance de sondar. O Rodrigo Maia tem dito privadamente que ele acha que dá para passar na Câmara este ano e deixar para o Senado discutir e votar em 2021. Agora, apesar do otimismo do Rodrigo Maia, é uma tramitação lenta, complicada. Gabeira, você já foi deputado por tantos mandatos, sabe que tem esses ritos. Primeiro vai ter que ir para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que vai analisar, vai criar uma comissão especial que vai discutir dezenas ou quem sabe centenas de emendas, e não pode esquecer que vai ter um grupo muito forte que faz um lobby contra essa reforma, tentando adiar e atrapalhar essa discussão. Depois dessa discussão na CCJ, você ainda tem uma votação em 2 turnos na Câmara, que precisa de 308 votos, 3/5, para aprovar e aí enviar para o Senado. O Rodrigo Maia, embora goste de dizer que dá para aprovar tudo, e ele diz que está empenhado nisso, ele também, aqui e ali, ele chega a reconhecer que talvez só dê tempo dessa primeira etapa, ou seja, aprovar na CCJ e aí votar em plenário no ano que vem. Pode ser. O que eu digo é que essa reforma já vem com alguns problemas que você já pode detectar. Por exemplo, vai ser derrubado a disposição, a vontade do presidente da República colocado na reforma de acabar com cargos e acabar com órgãos. Quer dizer, eu duvido que o Congresso aceite passivamente a redução dos seus poderes. Ainda mais o Bolsonaro. O Bolsonaro, se dependesse dele, ele teria acabado com a FUNAI e acabado até com o ICMBio, entende? Porque ele detesta meio ambiente índio, né? Ninguém quer maltratar o índio. Agora, você pode ver, na Bolívia tem um índio que é presidente. Por que no Brasil devemos mantê-los reclusos em reservas, como se fossem animais em zoológico? O índio é um ser humano igualzinho nós. Quer o que nós queremos. E não pode usar a situação do índio, né, que é uma situação que ainda está em inferioridade em relação a nós, para demarcar essas enormidades de terras que, no meu entender, poderão ser, sim, de acordo com a própria ONU, pela autodeterminação dos povos indígenas, novos países no futuro. Justifica-se, por exemplo, a reserva Yanomami 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro para talvez 9 mil índios? Não se justifica. Então, eu duvido que isso seja aprovado. Por outro lado, também eu acho estranho, em termos de planejamento nacional, você encaminhar uma reforma como a reforma tributária e, de repente, parar e dizer assim, não é mais isso, agora é administrativa. Dá a impressão de que as coisas são muito voltadas para impressionar a imprensa, entende? E impressionar a opinião pública, mas não são ainda voltadas para resolver problemas concretos. O outro aspecto da reforma é que ela não toca absolutamente nos funcionários existentes. Então isso, segundo eles, é um fator que pode apressá-la, porque vai evitar a judicialização, que seria inevitável. Mas também ela não toca na aristocracia do funcionalismo público. Ela tem de ser uma reforma da galera. Vamos reformar a galera do funcionalismo público. E isso pode ser que traga também dentro da Câmara dos Deputados uma certa resistência. Então, esse otimismo do Rodrigo Maia está muito ligado à visão que ele tem de sua própria participação. A vontade dele deixar um legado, apresentar como legado dele a reforma administrativa. Mas eu tenho a impressão de que as dificuldades são maiores do que ele supõe, entende? Mesmo porque os funcionários públicos existentes hoje, eles podem ainda oferecer um tipo de reação baseado no fato de que muitos deles têm a expectativa de colocar filhos no funcionalismo público. Em muitos casos, as famílias prosseguem no funcionalismo público. Discutir fim da estabilidade do servidor, que está na Constituição lá da ditadura do Getúlio ainda. Aliás, deixar claro, é o fim da estabilidade de modo geral, porque das carreiras de Estado, como juízes, diplomatas e mais algumas, elas estariam mantidas. De qualquer forma, a proposta do governo, como você disse, até para facilitar a tramitação,
ela só contempla a turma que vai entrar no funcionalismo a partir da promulgação da PEC. Entre os principais pontos da reforma administrativa estão o fim da licença-prêmio, proibição de aumentos retroativos e de adicional por tempo de serviço, fim da aposentadoria compulsória como forma de punição e da promoção exclusivamente por tempo de serviço, fim da estabilidade no emprego, com exceção para carreiras de Estado. Ela não pega ninguém que está na ativa. Estima-se que vai levar mais de 2 décadas para que tenham mais funcionários no novo sistema do que no atual. Ou seja, só em meados do século XXI é que essa reforma vai ter real efetividade. Agora, isso, de alguma maneira, tem um lado complicado, mas também um pouco a cara do Brasil e do Bolsonaro também, que Bolsonaro nunca quis briga com funcionário público. E a cara do Brasil que tem isso como uma marca muito forte, né? É claro, e eu acho que, na verdade, o que nós estamos vivendo com essa reforma administrativa proposta é uma ausência ainda de discussão das consequências dela, o que significa realmente para o Brasil a curto e a médio prazo essa reforma. E o impacto que ela está tendo é muito mais um impacto destinado a favorecer as pessoas que estão levando a reforma, apresentando como um grande feito, do que realmente benefícios reais para o Brasil, entende? Mas, de qualquer maneira, é uma reforma, de qualquer maneira, aponta em direções corretas, não é? Em algumas direções corretas, está aí, está colocada. Mas uma coisa que nunca se explicou é o seguinte: como é que você começa com uma reforma tributária e de repente não é mais isso? Não, isso aí vai ficar de lado. Agora entramos com uma administrativa. Quem me garante que não vão entrar com uma outra daqui a pouco? O próprio Rodrigo Maia, que eu citei aqui, meses atrás dizia inclusive em ONU, nas entrevistas, que o grande legado que ele queria deixar nesse mandato como presidente da Câmara era passar a reforma tributária. E ele mesmo não tem mais falado disso, o governo não tem mais falado disso. Que a gente possa retomar o debate da comissão mista. Nós não queremos aprovar a reforma da Câmara, nós queremos aprovar a reforma do Congresso Nacional, junto com o governo federal. Espero que o ministro Paulo Guedes, que o presidente Bolsonaro, encaminhe a proposta do governo o mais rápido possível. Essa reforma caiu no vazio e você vai, como você diz, jogar uma outra, dificílima, inclusive, de discussão dificílima, por tudo que tem de polêmica, sobretudo pela estabilidade do servidor. Tem um mês só que o Paulo Webel, que era o secretário do Paulo Guedes, que cuidava desse assunto de reforma administrativa, pediu o boné dizendo que nada andava no governo em relação a isso. E o Webel me disse o seguinte: a reforma tributária não está sendo enviada, a reforma administrativa não está sendo enviada. Eu prefiro sair. Esse é o fato, essa é a verdade. Eu não escondo. Então você fala assim, houve uma debandada? Hoje houve. Quer dizer, sinal de que o governo não é assim tão empolgado com reforma administrativa. Ele é empolgado em julgar um pouco para a plateia e aplacar um pouco os seus problemas, que alguns deles ligados a uma realidade muito dura, como a da pandemia, por exemplo, em que a negação acabou resultando nesse problema e acabou comunicando à população também esse sentimento de negação, uma vez que as praias estão cheias, os lugares, os bares estão cheios, a população brasileira parcialmente se comporta como se a pandemia tivesse ido embora magicamente. Aliás, é uma coisa curiosa. Ontem o Globo publicou uma pesquisa do Ibope em que mostra que a maioria da população brasileira é contra o retorno das crianças e jovens às escolas. Ao mesmo tempo, o que você vê nas ruas é uma contradição flagrante em relação a isso. Quer dizer, você criou uma situação complicada. As pessoas nas praias, nos bares, nos restaurantes. E também aquelas que viajam em ônibus, em trens, as dificuldades no transporte coletivo também, que são importantes. Quer dizer, o Brasil parece que não está realmente em condições de enfrentar a pandemia com a ideia do isolamento social que ela representa. Né?
Aliás, você citou um lado interessante, porque a praia, em princípio, só enche, etc., no fim de semana e feriado. Os trens e ônibus e tal são nos 7 dias da semana que estão lotados e, sim, a menor condição de distanciamento social. E não representa uma escolha da pessoa como a praia, né? Sim. Representa uma imposição que a pessoa tem que sobreviver, né? Tem que trabalhar para poder manter a família, né? É difícil. É um país difícil para essas coisas, mesmo porque além da existência dessas condições, o Brasil é um país muito mais de indivíduos do que dos cidadãos, entende? Quer dizer, a perspectiva individual no Brasil é muito forte, entende? Bom, está terminando o Lauro Gabeira de hoje. A gente vai ficar por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Esse episódio teve a edição da Fernanda Pontes e do Vitor Carvalho. Na terça que vem, a gente está de volta. Tchau. Até lá.